Olá alunos, tudo bem? Então, conforme o nosso combinado, estou trazendo para vocês essa videoaula com um breve resumo sobre do que nós vimos na nossa terceira aula, no caso nível de dano, no curso de bacharelado em agronomia do componente curricular entomologia agrícola. Então, pessoal, nível de dano corresponde à densidade populacional do organismo praga, na qual ele causa então prejuízos igual valor ao seu custo de controle. E o nível de dano econômico, embora tomado muitas vezes como um valor fixo, ele é variável em função de alguns fatores. Entre eles, temos o preço do produto agrícola, que maior o preço do produto, menor será o nível de dano econômico, ou seja, como todo ano ocorre uma variação no preço de alguns determinados produtos, e isso faz então com que esse nível de dano econômico também tenha variação no seu valor. O custo de controle. Quanto maior o custo de controle, maior será o nível de dano econômico. Também o custo dos produtos, das medidas, também varia ano a ano. Capacidade da praga em danificar a cultura em questão, a cultura que está sendo plantada pelo produtor, e a suscetibilidade dessa cultura à praga, que pode ser um pouco mais resistente, um pouco menos resistente. Então vai depender da cultura, da variedade daquela cultura que está sendo plantada. Dentro do nível de dano, existe o chamado nível de ação ou controle, que no caso se refere à densidade populacional da praga em que devemos adotar medidas de controle, para que essa então não cause danos econômicos, sendo que a diferença entre os valores do nível de dano e do nível de controle deve-se à velocidade da ação dos métodos de controle. Nível de não ação, ele se refere então à densidade populacional do inimigo natural capaz de controlar a população da praga. Já o nível de equilíbrio refere-se então à densidade média populacional de insetos durante um longo período de tempo, na ausência então de mudanças permanentes no ambiente. E quando a população de insetos encontra-se em nível de equilíbrio, o agroecossistema deve ser apenas monitorado, pois nesse estágio nenhuma medida de controle se justifica. Corresponde então ao período em que é dada a chance, a oportunidade para que os inimigos naturais atuarem, ou seja, aqueles inimigos naturais que estão presentes naquele local onde existem insetos pragas, eles possam fazer o controle dos mesmos. E conforme a posição do nível de equilíbrio da população de uma determinada espécie de inseto em relação ao nível de controle e o nível de dano determinados para a praga em questão, considerando todos os aspectos intrínsecos à lavoura que está sendo trabalhada, pode-se caracterizar as seguintes condições para que um determinado inseto venha adquirir ou não adquirir o status de praga. Então, o inseto ele pode ser considerado não praga. Quando ele é considerado não praga, o que está ocorrendo é que o nível de equilíbrio está situado abaixo do nível de controle e do nível de dano. E os picos populacionais desse inseto que está nessa população de plantas, que está nessa lavoura, que está nesse local, nunca atingem o nível de controle ou nível de dano. Como podemos ver então nessa ilustração, temos o nível de dano, depois o nível de controle e abaixo o nível do ponto de equilíbrio ou nível de equilíbrio. Então assim, não todas as flutuações dessa população, desse inseto, não chegou a atingir nenhum dos dois níveis, de controle ou dano, então ela não é considerada praga. Pragas esporádicas ocorre quando o nível de equilíbrio situa-se abaixo do nível de controle e do nível de dano. Porém, tem picos populacionais que atingem ocasionalmente, ou seja, uma vez que outra, o nível de controle ou o nível de dano, podendo então restabelecer o equilíbrio após a medida de controle utilizada pelo produtor, seja ela qual for. Então, como podemos ver nessa ilustração, está sempre abaixo do nível de controle e nível de dano. De algum certo momento a população atingiu, foi tomada uma medida de controle e seguiu mais tempo sem ter novamente essas flutuações populacionais, não atingindo o nível de dano ou o nível de controle. Já a chamada inseto praga, esse item, é quando o nível de equilíbrio está situado abaixo dos níveis de controle e nível de dano. No entanto, todos os picos populacionais atingem esses dois níveis, requerendo então a adoção de medidas de controle, de modo que se possa restabelecer um novo nível de equilíbrio, situado abaixo em relação ao nível de controle e nível de dano.
Então é o que podemos ver nessa ilustração. O nível de equilíbrio toca ali o nível de controle, é feito um controle, daí tem uma flutuação da população em pouco tempo que volta a atingir o nível de controle, novamente tomada medida, algum controle é feito, daí passa-se novamente um tempo, dá um outro pico populacional, atingiu novamente o nível de controle, uma nova medida, né, uma nova forma de controle dessa praga tem que ser utilizada. E as chamadas pragas severas, então, é quando o nível de equilíbrio está situado acima do nível de controle, em nível de dano, justificando o controle preventivo para não comprometer a produtividade da lavoura. Então é conforme nós vemos nessa ilustração, o ponto de equilíbrio da praga naquele local está sempre acima do considerado nível de dano e nível de controle. Tomada de decisão, pessoal. O que vem a ser isso? Ela é efetuada através da análise dos aspectos econômicos da cultura e da relação custo-benefício do controle de pragas, que é determinada então pelo nível de dano econômico. Com base na avaliação do ecossistema, combate-se a praga se a densidade populacional da praga for igual ou maior que o nível de controle, a densidade populacional dos inimigos naturais for menor que o nível de não ação, a planta estiver no estágio suscetível à praga e as condições climáticas estiverem favoráveis então ao desenvolvimento da praga e que ela permaneça ali naquela lavoura, naquele local, danificando as culturas, né, que estão sendo produzidas. E o conceito de inseto praga, pessoal, se refere então, de acordo com o Nakano e colaboradores em 1981, esse conceito está relacionado com a população de insetos que esteja causando algum tipo de prejuízo, cuja eliminação compense sob o ponto de vista econômico. Ok, então, pessoal, esse foi um breve resumo da parte de nível de dano econômico. Espero que possa auxiliá-los nos seus estudos para que vocês consigam tirar uma boa nota em nossa prova. Um forte abraço a todos.